Olá, pessoal do Cabeceira, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca e hoje eu vou falar mal de um livro feminista. Na verdade, eu fiz uma mini votação no nosso grupo no WhatsApp se eu falava sobre um livro que já tinha um viés contra o feminismo ou se eu falava de um livro feminista com base em uma pessoa que não é feminista, e todo mundo votou, é claro, pela polêmica. Então hoje eu vou falar de um livro... Ai, gente, enfim, hoje o cancelamento vem. Hoje eu vou falar sobre esse livro da Márcia Tiburi, Feminismo em Comum, para todas, para todes e para todos. Gente, você sabe quem que é a Márcia Tiburi? Li, você já viu uma reportagem de uma mulher falando assim, porque eu sou a favor do assalto? Já. Essa é a Márcia Tiburi. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa é a autora. A Márcia Tiburi, esse foi o 8º livro que ela escreveu. E desculpa, gente, parece que ela ainda não se encontrou, ela ainda não acertou. Ela é filósofa, escritora, professora universitária e filiada do Partido dos Trabalhadores, o PT. Então já imagina que esse vídeo tá polêmico, né? Então assim, já voltando ao meu recado. Se você é feminista e clicou nesse vídeo por conta do título, sinto te dizer, mas talvez você fique um pouco decepcionado com a minha opinião. Porque já vou adiantando, nós do Cabeceira somos um canal posicionado, nós somos cristãos, nós não concordamos com a ideologia feminista. E se você for vir aqui para reclamar ou comentar alguma coisa negativa, tudo bem, porque assim você nos dá engajamento. No meu último vídeo que eu fiz falando sobre o livro feminista da Bell Hooks, teve alguns comentários, olha só, não sei se você chegou a acompanhar essa treta ali, mas o pessoal vinha, comentava, falando algumas coisas nada a ver, eu respondia, a pessoa editava o comentário dela em cima pra parecer que minha resposta tinha nada a ver com o que ela falou. Olha só. Então assim, gente, se for pra comentar, comentem coisas coerentes, não fica mudando o comentário, porque é muito feio. Esse livro eu li porque é um livro famosinho, já teve seu hype, hoje nem tanto. A Márcia Tiburi também é bem conhecida aqui no cenário brasileiro. E eu também li porque é um livro curtinho, que eu falei, caramba, será que ele é como se fosse um guia de bolso? Será que ele é um resumo? Será que ele vai explicar de maneira facilitada o que é feminismo? E eu tive uma bela de uma decepção. Poucos dos livros que eu trouxe aqui pra Cabeceira eu falo mal. E esse, infelizmente, é um deles. E olha que eu já trouxe livros feministas aqui em que eu falei bem da escrita, falei bem sobre o raciocínio e tudo mais. Mas não é o caso do Feminismo em Comum da Márcia Tiburi. Gente, desculpa, mas é um livro muito mal escrito. Ele é um livro que tem 125 páginas divididas em 17 capítulos. Ou seja, cada capítulo dá uma página e pouquinho. Parece assim, a impressão que eu tive, não só eu, mas outras pessoas que já leram e já comentaram, inclusive esse livro fez parte do meu clube de leitura e estudos a respeito do movimento feminista. As pessoas que leram junto comigo, elas tiveram a sensação de que o raciocínio não se concluía. Então assim, ela começava o raciocínio e aí na hora que tava chegando no seu ápice ou que você começava a entender, ela encerrava o capítulo. E começava um próximo capítulo não com a continuação lógica do capítulo anterior, mas com um assunto desconexo ou repetido. Então, foi dividido em 17 capítulos, mas poderia facilmente ser dividido em 2 ou 3 capítulos no máximo. Aqui na parte de trás do livro, ela explica um pouquinho sobre o título do livro, que pra mim não faz sentido enquanto eu estava lendo o livro. Porque quando a gente vê aqui o título, Para Todas, para Todos e para Todos, a gente tem em mente que ela vai falar um pouquinho sobre interseccionalidade, que eu já expliquei lá no vídeo O Feminismo é pra Todo Mundo, da Bell Hooks. A proposta que ela traz aqui na 4ª capa, né, explicando um pouquinho o título do livro, parece que é promissora. Ela fala assim: o feminismo nos leva à luta de direitos por todas, todes e todos. Todas, porque quem leva essa luta adiante são as mulheres. Todes porque o feminismo liberou as pessoas de se identificarem como mulheres ou homens e abriu espaço para outras expressões de gênero e de sexualidade. E isso veio interferir
no todo da vida. Todas porque luta por certa ideia de humanidade e por isso mesmo considera que aquelas pessoas definidas como homem também devem ser incluídas por um processo realmente democrático. A proposta a princípio parece legal, está incluindo todo mundo, mas na prática eu acho que ela foi muito confusa para conseguir explicar aquilo que ela se propôs a fazer. A minha outra crítica é que ela escreve muito à la Paulo Freire, ou seja, a sensação de que eu tenho quando eu leio Márcia Tiburi é que eu sou burra. Então, assim, às vezes ela escreve de uma forma tão complicada para tentar explicar uma coisa simples, e a proposta do livro é que seja um livro fácil, acessível, de fácil entendimento, mas na verdade você fica um pouco confuso lendo. Por que eu faço essa minha crítica? Não é porque é um livro feminista e eu estou criticando. Eu já li outros livros feministas em que a escrita era muito melhor. Por exemplo, quando eu falei sobre o livro da Bell Hooks, O Feminismo para Todo Mundo, eu falei que era um livro fácil de ser entendido, assim como a Bell Hooks propunha. E aqui ela propõe essa fácil leitura, mas na verdade você começa a ler e você fica um pouco confuso. O livro tem 17 capítulos e eu não vou falar sobre os 17 capítulos, eu vou começar a comentar brevemente sobre alguns capítulos aqui que me chamaram a atenção. No capítulo Feminismo Já, ela fala que a sociedade é dividida em duas. Basicamente, aqueles que criticam o feminismo e aqueles que se simpatizam ao feminismo, mas muitas vezes não têm um pensamento crítico. A gente vai ver que logo no primeiro capítulo já tem uma crítica, é claro, ao patriarcado, ao sistema vigente capitalista e ao cristianismo. E isso se arrasta por todo o livro. É muito difícil você encontrar um livro feminista que não tenha uma crítica a essas três coisas. Ela comenta assim sobre o conservadorismo. O conservadorismo busca extinguir as discussões sobre gênero e sexualidade nas escolas. Então ela já mostra ali no primeiro capítulo para que ela veio, né? Na página 8 também ela faz o seguinte comentário: nós precisamos, retirar o feminismo da seara das polêmicas infundáveis e enfrentá-lo como uma potência transformadora. O problema do feminismo é que ele é sempre apresentado a nós como algo que vai nos redimir. Isso é um conflito de cosmovisões assim sem precedentes, porque nós cristãos sabemos que aquilo que nos redime não é o feminismo não vai nos salvar. Aquilo que nos salva é o Evangelho de Cristo. E como nós vamos transformar o feminismo em uma potência transformadora? Através de uma consciência feminista. E a Bell Hooks já falava muito sobre isso. A impressão que eu tenho é que a Márcia Tiburi é uma cópia mal feita da Bell Hooks. E ela fala sobre você ter a consciência de que você de fato é feminista. Ou seja, caso você tenha ouvido falar que você é feminista e só não sabe, todo mundo é feminista e coisa do tipo, a Bell Hooks e a Márcia Tiburi também reforça isso, de que para você ser feminista você precisa ter uma consciência feminista. E eu já expliquei um pouco sobre isso no vídeo de Cosmovisão, de que nós precisamos ter uma consciência da cosmovisão que a gente tem. Ela fala na página 10 assim: não há nada mais importante na vida do que aprender a pensar. E não se aprende a pensar sem aprender a perguntar pelas condições e pelos contextos nos quais estão situados os nossos objetos de análise e interesse. Isso nada mais é do que a consciência da sua própria cosmovisão. É claro que toda cosmovisão está baseada em criação, queda e redenção. E como eu já disse, para o feminismo, qual foi o momento da queda? A instauração do patriarcado. E de onde vem a redenção? Através do feminismo. Isso diverge muito daquilo que o Evangelho prega. Então você vai ver que sempre o objeto de luta do movimento feminista é o patriarcado, porque ele foi o causador da queda e dos males da sociedade. E vocês vão ver que em todos os capítulos a Márcia Tiburi bate nessa tecla contra o patriarcado. É tão pregada essa questão de você ter consciência da cosmovisão em que você acredita, que a gente vê isso, por exemplo, em reality shows. Eu tava assistindo recentemente, não me orgulho de dizer isso, Casamento às Cegas com meu marido. Não estava assistindo porque a gente acha super interessante, super relevante, mas exatamente porque é um alívio cômico, é algo assim, vergonha alheia. E tinha um rapaz negro neste programa em que ele comentou que ele não se importava em namorar uma mulher branca desde que ela tivesse a consciência da luta e da classe negra. Ou seja, é mais importante para ele uma mulher branca consciente do que uma mulher negra não consciente. Para as feministas, a Bell Hooks já disse isso, a Márcia Tiburi reforça,
é muito mais importante você ter alguém que tenha consciência feminista, mesmo que esse alguém seja homem, do que ter uma mulher aliada à luta que não tem essa consciência feminista. Quando ela comenta a respeito também da palavra todes, ela está querendo englobar um outro grupo de pessoas, né? Que é o grupo minoritário, que é o grupo oprimido. E isso lembra bastante a cosmovisão marxista, que nada mais é do que a luta de classes dos oprimidos versus opressor. Ela também questiona a estrutura binária e heteronormativa. A heteronormatividade não é uma novidade pra gente que estuda a respeito do feminismo, né? Talvez isso seja um assunto que agora está em alta, mas desde a década de 70, a feminista Monique Wittig já falava a respeito desse assunto, que é basicamente a crença de que você é heterossexual porque existe uma cultura heteronormativa sobre você. Então, muito provavelmente, você se entende como heterossexual porque impuseram isso sobre você, porque caso você fosse criado com gênero neutro, você descobriria ao longo da sua vida que você não é heterossexual. E como nós vamos quebrar essa questão da heteronormatividade na nossa sociedade? Isso, para Marcia Tiburi, deve começar lá atrás, sendo ensinado nas escolas. Ela fala aqui no capítulo 1, né, que o conservadorismo busca extinguir as discussões de gênero e sexualidade nas escolas. Então é claro que o principal objeto para que a heteronormatividade seja extinguida são as crianças, porque as crianças ainda estão formando ali o seu pensamento crítico. No capítulo 3 ela fala que todas nós somos trabalhadoras, e aqui eu tenho minha crítica, porque parece que ela entra em contradição com o que o próprio movimento feminista prega. Ela fala que o feminismo surge num conceito de capitalismo ocidental que explora o trabalho da mulher e que a condição da mulher como doméstica só passou a ser questionada graças ao movimento feminista. E aqui eu tenho alguns questionamentos. Muito pregado, as próprias feministas acreditam que a mulher só trabalha graças ao movimento feminista, como ela mesma disse aqui, né, que a condição da mulher como doméstica passou a ser questionada graças ao movimento feminista, mas logo em seguida, o fato da mulher estar inserida no mercado de trabalho também é um tipo de exploração. Eu já falei bastante a respeito sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho no meu vídeo sobre o livro Sexo Privilegiado. Eu gastei, sei lá, pelo menos uns 15 minutos explicando a inserção da mulher no mercado de trabalho. E vocês vão ver que a inserção da mulher no mercado de trabalho não foi graças ao movimento feminista, mas para pensar. Se foi graças ao movimento feminista, por que agora elas estão reclamando que saindo de casa e trabalhando fora de casa elas são exploradas? Sendo que elas também afirmam ao mesmo tempo que a mulher só saiu de casa graças ao movimento feminista. Não é um pouco contraditório? A própria Beth Friedan, né, ela escreveu aqui na Mística Feminina, que é um livro clássico feminista, a mulher doméstica poderia ser comparada, né, a um judeu em um campo de concentração nazista. Simplesmente assistam esse vídeo do sexo privilegiado que vocês vão entender que não foi graças ao movimento feminista que as mulheres saíram das suas casas, né? Foi muito mais uma necessidade do que uma livre escolha ou conquista. O capítulo 4 se chama Autocrítica, o feminismo para além do medo e da moda. Ela é cheia desses joguinhos assim de palavras. Mas a crítica dela aqui é que as mulheres estão se tornando mercadoria ou objeto sexual. E eu realmente assim, tenho dificuldade de entender essa crítica dela. Porque uma das bandeiras do movimento feminista é a liberdade sexual. E graças à liberdade sexual é que as mulheres são ainda mais vistas como um objeto. Mas só para vocês terem uma ideia. Antigamente, para que um homem fizesse sexo com uma mulher, ele precisava se casar com essa mulher. Então, envolvia muitas coisas aí para que de fato ele conquistasse o bônus do sexo. Hoje em dia, um homem não precisa estar comprometido com essa mulher, ele não precisa se casar com essa mulher, ele não precisa sustentar essa mulher para que ele consiga sexo, porque o sexo se tornou algo completamente banal. E isso foi também graças ao movimento feminista. Então, se as mulheres hoje estão se sentindo como objeto, então talvez seja porque esse pensamento de liberdade sexual esteja espermeando ao longo das décadas. E aí uma coisa assim, do livro que começa a ficar muito cansativo, muito repetitivo, eu acredito que se o livro tivesse, sei lá, 300, 400 páginas, eu não leria, porque ela é extremamente repetitiva nos assuntos. E aí nos próximos capítulos ela vai continuar explicando o que é patriarcado, criticando o conservadorismo. Então assim, são repetições exaustivas de temas, muitas vezes desconexas ali com o próprio título do capítulo. Um outro capítulo também, ela fala que feminismo é o contrário de solidão.
Ou seja, caso você queira abraçar a pauta feminista, caso você queira fazer parte da família, você vai ser muito bem aceita e você não vai se sentir sozinha. É essa a promessa. Mas o que não te dizem é caso você aceite toda a cartilha feminista, porque experimenta questionar para você ver se você vai se sentir abraçada pela família. Eu digo isso porque eu estou no meu lugar de fala e, como eu já disse em outros vídeos, muitas das vezes que eu questionei o movimento feminista, eu não senti nem um pouco de solidariedade, não senti nem um pouco de uma família me abraçando, não senti nem um pouco de compreensão. Pelo contrário, desceram pau em mim. E talvez, provavelmente, tenha comentários aqui metendo pau naquilo que eu estou falando. Então, se tem uma coisa que o movimento feminista é excludente. Ele não é para todas as mulheres. Porque tem muita gente que pensa, o feminismo é para todas as mulheres. Não, o feminismo é para as mulheres feministas. O próximo capítulo é chamado Da Misoginia ao Ódio. Vocês vão ver como começa a ficar muito repetitivo diversos assuntos. Aqui na página 39 ela fala assim: a misoginia é o discurso de ódio especializado em construir uma imagem visual e verbal das mulheres como seres pertencentes ao campo do negativo. Mais uma vez, ela começa nesse capítulo falar contra o patriarcado, né? Contra os homens que se mantêm no poder. É claro que, assim como a Bell Hooks dizia, ela também continua afirmando que os homens com consciência feminista, eles são muito bem-vindos à luta. E ela também vai continuar falando contra o capitalismo. E por que que o feminismo é tão contra o capitalismo? Porque ele nasceu e continua andando de mãos dadas com o marxismo. Então é muito inconsistente você falar que você é feminista liberal ou alguma coisa do tipo, porque a raiz, o cerne do feminismo é marxista. Então, o que o marxismo acredita e prega é sempre na luta de classes, do oprimido versus opressor, da burguesia contra o proletariado. E no feminismo não é diferente. As mulheres, e agora também, incluso também os homens e outras minorias, né, contra o patriarcado. Nas próximas páginas ela continua repetindo, né, e afirma que existe uma perseguição contra as mulheres por conta do sistema patriarcal. Sempre a culpa vai ser do patriarcado. E que ser contra o feminismo é ser contra a mulher. E muitas das vezes, né, quando eu nem estudava a respeito do assunto, eu talvez me simpatizava com a causa, com a bandeira feminista, porque eu tinha esse pensamento de que se eu fosse contra o feminismo, eu seria contra a mulher. Sendo que, na verdade, não tem nada a ver. Então, existe esse peso, existe esse fardo, e muitas pessoas dizem que são só pra não parecer que são contra a mulher. Tem um próximo capítulo, gente, que eu acho assim, muito vergonha alheia. Ela fala sobre lugar de fala, que vocês já estão muito assim acostumados, muito usado, né, esse termo, mas ela também inventa um novo termo, que é o lugar de escuta. E eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. A escuta é um elemento prático no processo político que precisa ser experimentado com urgência, sobretudo pelos sujeitos que têm o privilégio da fala. E é claro, quem que tem o privilégio da fala? Ela fala aqui mais pra frente. Quem tem o privilégio da fala são os homens brancos. Então ela fala aqui na página 58. Um homem branco falante é a forma personalizada da velha soberania patriarcal. E aí ela faz um jogo de palavras aqui, gente, muito tosco. Ela fala assim: o que se chama de lugar de fala é uma insurgência que afeta o chamado falogocentrismo, que é a, entre aspas, fala-poder, ou poder de fala, do homem branco. A fala, entre aspas, é autorizada por um falo. Gente, se você não sabe o que é falo ou coisas falocêntricas, dê um Google aí. Então, esses homens brancos têm que deixar de ocupar o seu lugar de fala e sentar, ficar quietinho e ocupar agora um lugar de escuta. Mais uma vez, a gente vai ver aqui a questão da luta de classes. É incrível como as pessoas não se escutam. Os poderosos não escutam os sem poder, os capitalistas não escutam os trabalhadores, os homens não escutam as mulheres, os heterossexuais não escutam os não normativos, e os brancos não escutam os negros, os opressores não escutam os oprimidos. Nada mais é, gente, do que luta de classes. E aí eu tenho alguns questionamentos também, né? Ela fala que muitas vezes nós precisamos assumir o lugar de escuta também e o lugar da dor, porque assumindo o lugar de escuta e o lugar da dor, você sente compaixão, você se solidariza com aquela pessoa e você se solidariza com a dor dela. E aí eu tenho alguns questionamentos. Será que a mulher cristã
conseguiria, dentro do movimento feminista, ocupar um lugar de fala e as feministas ocuparem um lugar de escuta? Um lugar de solidariedade à dor? Fica aí o questionamento. Eu acho muito difícil. Você vai ver que essa questão de lugar de fala nada mais é do que a tentativa de controlar a pessoa. Porque se você controla uma pessoa falando que ela não pode falar porque ela não está no lugar de fala, no lugar da dor, logo você não pode ouvir uma opinião diferente. Eu estava lendo um livro um tempo atrás do Francisco Ratz, já até recomendei ele aqui para vocês. Ele é um católico que fala a respeito de aborto. E porque ele é um homem que fala sobre aborto, ele não está no lugar de fala. Logo, a opinião dele, que é contrária ao aborto, não pode ser ouvida porque ele não é uma mulher. E ele fala que isso se chama falácia genética, que é você invalidar um discurso de uma pessoa por aquilo que ela é e não por aquilo que ela tem a dizer. Ou seja, se tem uma coisa que o movimento feminista é extremamente intolerante. E não venha me dizer que movimento feminista é somebody love, gente, porque eu provo que movimento feminista é completamente intolerante. Várias vezes eu já experimentei de dar uma opinião contrária ao discurso feminista, e apesar de estar no meu lugar de fala, apesar de ser uma mulher, eu fui massacrada pelas feministas porque o meu discurso não se alinhava ao delas. Então você vai ter esse lugar de acolhimento, o feminismo é o contrário de solidão, você vai ter seu lugar de escuta desde que seu discurso se alinhe ao discurso feminista. Mais um capítulo à frente, ela fala também sobre a ética política e a importância das mulheres ocuparem lugares de poder. Aqui na página 92 ela diz assim: o feminismo é uma ético-política e uma ético-poética. Aí ela adora fazer jogo de palavras, vou falar, enfim. Que visa desestabilizar um estado de coisas caracterizados por sua injustiça. Uma das maiores injustiças do patriarcado, ou a injustiça ordinária, aquela que se repete todo dia, é não tornar possível a presença das mulheres na história, nem permitir que elas ocupem algum espaço de expressão na sociedade. E aqui fica uma dica de um livro e de um documentário. O primeiro livro é Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, da Ana Campagnolo. Ela tem um capítulo só falando sobre essa questão de ocupar lugares de poder, mais especificamente na questão da política. E tem um documentário que você acha no YouTube, é só digitar assim, O Paradoxo da Igualdade, que você vai ver muito bem essa questão das mulheres ocupando ou não cargos de poder. O que acontece é que eles fazem uma comparação muito injusta quando se trata de ocupar lugares de poder. Então, eles querem comparar a Bianca, PJ, ralando aqui na vida, com o Bill Gates. É claro que essa comparação vai ser desigual. É claro que o Bill Gates ele é muito melhor financeiramente, enfim, e outras questões do que eu. Eles não comparam uma mulher com um homem ali que estão pau a pau, né? Ou então não vão comparar uma mulher trabalhadora com um homem que trabalha nos serviços ali mais básicos, ou questão, por exemplo, de saneamento básico, trabalhos perigosos. Eles sempre vão comparar a mulher com homens que estão em cargos ali altíssimos. E muitas vezes, nem todas, mas muitas mulheres não estão interessadas em talvez atingir determinados cargos ou estar em determinados lugares. A Ana Campagnolo fala um pouco sobre isso aqui no Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, a respeito da política, por exemplo. Eu não sei como está hoje, mas se eu não me engano, existe uma cota para as mulheres de que 30% das mulheres devem ocupar cargos na política. Mas essa cota dificilmente é preenchida porque as mulheres não se interessam por política. E qual a justificativa do feminismo para isso? As mulheres não se interessam por política porque existe um sistema patriarcal opressor que faz com que a mulher não tenha interesse por política. Sempre essa justificativa. Mas já pararam para pensar que talvez a mulher não tenha interesse por política porque ela não gosta desse assunto? E tá tudo bem? Agora para pensar, por exemplo, na faculdade. Existem cursos majoritariamente femininos, majoritariamente masculinos. Eu digo isso porque eu estou no meu lugar de fala, como mulher, e eu fiz engenharia. E era um curso majoritariamente masculino. E eu perguntava para algumas meninas, por exemplo, Li, você teria interesse em fazer engenharia? Jamais. Mas existe algum homem te oprimindo para que você não faça engenharia? Não. É porque ela não tem interesse, gente, e tá tudo bem. Assim como tem cursos que são majoritariamente femininos. Psicologia, nutrição, enfim, pedagogia, enfermagem, e tá tudo bem, porque tem coisas que as mulheres se interessam e homens também têm interesses diferentes. E o documentário Paradoxo da Igualdade fala muito sobre isso. Tanto é que
se eu não me engano, em um dos países nórdicos, fizeram toda uma engenharia social para que as mulheres ocupassem determinados cargos ali, e viram que assim que foi um fracasso, essa tentativa de forçar a mulher para que ela esteja num lugar que muitas vezes nem ela queira estar. Então, tentaram colocar a mulher também, né, em pé de igualdade com o homem, até mesmo nos serviços de infraestrutura e serviços perigosos, e as mulheres não quiseram ocupar esses lugares. Assistam esse documentário que é sensacional, me empolguei. Mais um capítulo aqui que eu quero comentar. Eu tenho tanta coisa pra comentar, mas eu vou me restringir aqui porque eu sei que o vídeo já tá gigantesco. Ela conta um pouquinho mais à frente sobre o processo de conversão dela ao movimento feminista. E ela fala um pouquinho sobre a história dela com a família dela e tudo mais. E ela fala um pouquinho a respeito da história do avô, em que o avô era um homem agressivo, o avô era um cara que não era muito legal. E existe uma passação de pano assim tão grande nesse momento, porque ela não culpa o avô pelos atos dele, mas a culpa pelo avô ser um cara agressivo é de quem? Ao sistema patriarcal opressor, sempre. Então você vê que um dos problemas do feminismo com o cristianismo é que a culpa, eu já falei isso em outros vídeos e vou repetir para fixar na cabeça de vocês, é que a culpa não está no indivíduo, a culpa está sempre no exterior, a culpa está sempre no sistema vigente. E uma pessoa como essa vai ter uma dificuldade tremenda em deixar com que o evangelho age no seu coração. Porque para deixar o evangelho entrar, você precisa ter a consciência de que você é um pecador e que a culpa é toda sua. Tenho também um comentário aqui a respeito de uma história que ela conta. Ela fala que ela foi, eu não lembro direito assim, mas basicamente ela foi visitar um lugar em que existiam muitas mulheres trabalhando com reciclagem. E ela não achou justo a forma como aquele trabalho acontecia, ela achava que as mulheres estavam muito mais sobrecarregadas que os homens. Ela faz toda essa denúncia e você fica esperando que ela resolveu a situação, de que ela foi falar com alguém, de que ela, assim, né, se solidarizou com as mulheres, mas não, acabou o capítulo aí. Então, assim, ela faz a denúncia e não apresenta nenhuma solução ou não nos dá nenhuma ideia de como aquela questão poderia ser resolvida. Então, assim, gente, vou fazer aqui já meu comentário. Feminismo para todas, para todos e para todos é digno da minha cabeceira? Não é digno da minha cabeceira. Acho que é a primeira vez que eu falo isso aqui nesse canal. Porque, gente, eu achei um livro muito mal escrito. Desculpa. E olha que eu já li livros feministas que eu considero muito bem escritos, mas esse, gente, é intragável, assim, não desce. Falta coerência, os exemplos são muito absurdos, os temas são desconexos com o resto do texto. Enfim, te indico esse livro pra você? Não indico. Eu acho que existem outros livros feministas muito bem escritos, a não ser que você estude a respeito do assunto e tenha que ler algumas coisas intragáveis. Então não é digno da minha cabeceira, provavelmente eu recebo alguns hates aqui, né? Talvez apareça as tietes da Márcia Tiburi, mas não me importa, porque essa é a opinião de um canal cristão posicionado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário. A gente lê todos os comentários, a gente responde os comentários, a gente acompanha tudo. E também nos siga nas nossas redes sociais, que agora está começando a bombar. Amém, Senhor? Dias de glória estão chegando, que é @cabeceira_br. Um beijo e até a próxima. Tchau!